existe esse espaço para essa inovação nesse nível do Bitcoin? Ou todo mundo que já bateu lá e tentou e tinha capacidade técnica para isso, você citou aqui o Zoco, o Vitalik também foi a mesma coisa, bateu e voltou. Então, assim, o cara que está tentando inovar, ele não vai procurar o código do Bitcoin. Então, estamos fadados aí a ter um declínio dessas inovações? Acho que ou um declínio ou em algum momento um hard fork, né? Alguém lá dentro se toca e fala, não, para mim chega e eu vou fazer diferente, né? Mas também se a gente dá um zoom out de novo e a gente pensa que Bitcoin tem halving até 2140, cara, esses core devs vão morrer, né? Não tô querendo que eles morram agora não, tá? Mas assim, existe um efeito, né, mais do ramo da filosofia, chamado de gap generacional. Sim. Então, algumas ideias, elas só prosperam quando a geração atual morre e uma geração nova toma o lugar da geração anterior. Isso vai acontecer com esse time de desenvolvedores. Então, uma hora esses caras vão ficar velhos, vão se aposentar e vão ter que passar a bola para alguém. E possivelmente uma nova leva e uma nova geração de core devs possa surgir que tenha a cabeça mais aberta. E aí possa implementar mudanças no Bitcoin, mas eu não vejo assim, mudanças no Bitcoin que sejam consenso. Elas, cara, vai acabar num hard fork, vai acabar numa briga danada, e isso até é uma coisa que enfraquece, né? Porque seria muito mais interessante se a gente encontrasse um caminho junto. Eu acho que faz parte do... um dos lados ruins da descentralização é essa, né? Você descentraliza, você ganha um monte de coisa. Mas você descentraliza, você enfraquece outras coisas. E a gente está vendo... Não dá para você querer um mundo descentralizado só com o bônus da descentralização. Existe o ônus da descentralização. E é por isso que eu não creio num mundo 100% descentralizado. Eu creio que em algum momento coisas precisarão ser centralizadas. Especialmente economias autocontidas. Quer ver uma coisa interessante sobre Bitcoin, cara? Eu estava vendo uma discussão, um debate online que teve, né? E eles chamaram um economista chamado Yanis Varoufakis. Já ouviu falar desse cara? Não. Depois, cara, vejam qualquer vídeo desse cara. Qualquer vídeo. Yanis Varoufakis. Esse cara é grego e ele foi ministro das finanças... Ah, sei quem é. Agora você sabe. Porque eu não liguei a pronúncia ao nome especificamente. Eu provavelmente falei errado. Então não sei. Eu devo sei ter outro falado, nome. tá, eu nunca ouvi o nome dele certo, eu só li, né? Mas o Yanis, ele é economista, ele é filósofo e ele foi ministro das finanças na Grécia durante a quebradeira da Grécia, quando a Grécia quebrou. E ele foi o cara que foi lá na zona do euro para negociar com os outros países da Europa, do continente, para ver os termos do empréstimo que a Grécia ia pegar. Então é um cara extremamente sofisticado, prolixo, pensador. Aí colocaram esse cara num debate e ele ia defender a tese de que Bitcoin nunca poderia ser dinheiro. Uma tese forte pra caceta, né? E aí chamaram um outro cara para defender a tese que era tipo um engenheiro de Bitcoin, cara. Mas o grego devorou o cara, almoçou o cara vivo, cara. Porque o cara tava lá, não, tem 21 milhões, tem a blockchain, um bloco liga no outro, e o Yanis falou o seguinte, cara. Olha, imagina no seu país, tá? Então imagina o Brasil, que o Bitcoin venceu, tá? Então o real morreu e todos os brasileiros usam Bitcoin. O nosso governo, inclusive, usa Bitcoin. E aí, nesse setup, a gente está funcionando, bem ou mal, né? E chega uma Covid, chega uma pandemia. O que todos os governos, tá, fizeram, os principais governos que a gente conhece, fizeram quando a pandemia bateu? Imprimiram dinheiro. Para poder fazer o quê, cara? Comprar leito, comprar remédio, comprar máscara. Claro que tem efeitos da corrupção, tem desvio, tem um monte de coisa, mas esse dinheiro foi impresso e parte dessa impressão chegou para essa finalidade, para socorrer a população. Então, se você é um governo totalmente contido no Bitcoin e acontece uma catástrofe, você não tem a ferramenta da elasticidade do suprimento do dinheiro. Porque a impressão de dinheiro não é que você está imprimindo dinheiro, você aumenta e diminui a oferta do dinheiro circulante. Isso chama-se elasticidade do capital. Então, nesse efeito elástico, tá, quando um governo passa por uma catástrofe, ele consegue aumentar a elasticidade, o suprimento do dinheiro para responder à catástrofe. Agora, se o governo está já com a corda no pescoço, em Bitcoin, e chega uma pandemia, não vai ter dinheiro para leito, não vai ter dinheiro para máscara, não vai ter dinheiro para nada. Então as pessoas vão fazer o quê? Vão morrer na rua? Então a gente vai fazer o quê? Pegar em armas e saquear os mercados? Então, assim, a gente tem que pensar nessas coisas. E minha visão final, quando eu vi o Yanis falando isso, eu fiquei pensando muito no que ele falou, cara. Fez muito sentido para mim. E a minha conclusão é que para o Bitcoin realmente virar o jogo na humanidade, não adianta ele ser uma boa alternativa econômica. Isso não é o suficiente. Porque você não pode quebrar a maneira como a nossa economia moderna funciona se você não oferecer uma alternativa política. Não dá pra gente ter hoje, a gente vive numa democracia capitalista. Não dá pra você tirar o capitalismo e ficar só com a democracia, ela vai quebrar.
Então o Bitcoin, para ele realmente transformar a humanidade, como é o sonho dos harder Bitcoiners maximalists, o Bitcoin tem que ser uma alternativa econômica e ele tem que vir acompanhado de alguma solução alternativa política, para que a gente consiga se organizar de maneira societária, com milhões de pessoas no mesmo país, sem depender de uma oferta elástica de dinheiro, entendeu? Você vê, então, tipo, no futuro um cenário assim, de equilíbrio entre o uso de CBDC e Bitcoin, talvez, como para a economia de um país, assim? Porque isso resolveria, a princípio, esse problema, né? De você ter uma solução política e uma solução econômica. Né? Possivelmente, cara. O que eu vejo como uma solução? Eu acho a Lightning Network um negócio muito interessante. Se você pensa na era de ouro dos Estados Unidos, quando foi a era de ouro deles? Vai lá, anos 20, anos 40 até anos 70, né? Quando teve o Nixon Shock e aí o dólar deixou de ser pareado no ouro. Mas o período em que os Estados Unidos estabilizaram o dólar, final da Segunda Guerra Mundial, fizeram um acordo de Bretton Woods, ou seja, o dólar é lastreado no ouro, a gente dá o dólar para a Europa, pega o ouro da Europa e põe no bolso. Então, durante esse intervalo, 40 a 70, esses 30 anos que foram uma era dourada para eles tinham a seguinte configuração econômica. O dólar era o meio de pagamento e o ouro era a reserva de valor. Só que dólar e ouro eram a mesma coisa. Eles eram formas diferentes da mesma coisa. A nota do dólar era uma promissória de ouro, então era o dinheiro móvel. E o ouro físico, né, o metal, era a reserva. Se você pensa no Bitcoin com Bitcoin e Lightning Network, é muito parecido. O Bitcoin que está na Lightning Network, ele parece mais com a cédula, porque ele é portátil, ele é barato, ele é rápido, ele espalha, ele escala. E o Bitcoin que está na camada base, ele tem mais características de uma reserva de valor. É mais complicado movimentar, mais pesadão, né? O bloco vai devagar, você não tem tanta dinamicidade. Então, possivelmente, eu imagino um futuro onde o Bitcoin possa ser um lastro universal, só que em cima do Bitcoin nós criamos Lightning Networks. Então, por exemplo, cada economia poderia ter a sua própria Lightning Network, onde ela tem uma oferta elástica naquela Lightning Network, mas aquela oferta elástica é lastreada por uma porção de Bitcoin que é imutável. Então você tem tanto a solidez de você não imprimir 40 mil trilhões da sua moeda, mas você tem alguma margem de resposta financeira elástica e de ajustes que o governo pode fazer para manter o mínimo de ordem necessário na sociedade. Então esse é um dos possíveis arranjos que eu vejo, entendeu? Num futuro onde as coisas seriam mais críveis para mim do que eu achar que, não, agora Bitcoin venceu, todo mundo vai usar Bitcoin e a gente não vai se matar no meio do caminho, entendeu?